pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso Mártires Vivendo por Cristo e desta vez nós vamos prosseguir com a leitura de uma parte considerável, não em termos de extensão, mas em termos de conteúdo do nosso texto. Então, nós estamos, portanto, nos preparando para fazer a leitura daqueles 11 primeiros versículos do capítulo 4 de 1 Pedro, e hoje nós vamos nos fixar nos versículos 3 e 4, dando sequência ao nosso texto e aos nossos estudos. Então vamos lá, vamos fazer logo essa leitura. Prepare-se para você prestar atenção no que vai ser dito, e logo em seguida, às 20 horas e 15 minutos, estaremos juntos no aplicativo Zoom. Então vamos lá, vamos ver o que temos para esta ocasião. O grande título é o Encorajamento dos Santos, e estamos nesse trecho de 11 versículos chamado Aqueles que Sofrem, que são esses santos que sofrem mesmo sendo retos, como eu já disse, do versículo 1 ao versículo 11, e hoje o nosso interesse é a leitura dos versículos 3 e 4, que nós vamos realçar daqui a pouquinho. Os 11 versículos dizem assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Agora, esses dois versículos aí em negrito são aqueles que nos interessam mais para hoje. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, estamos aqui então começando mais uma breve sessão de estudo, e hoje nós vamos analisar os versículos 3 e 4 com base em alguns autores que são caros, né, ao nosso estudo e à nossa forma de pensar teologia. Bom, Pedro descreveu essas práticas libertinas, né, depravadas dos seres humanos, como sendo práticas daquelas pessoas que não são convertidas. São atos, como diz aqui o autor pesquisado, de grosseiro pecado, que eram frutos amargos dos seus maus corações. Então, nesse texto, Pedro descreveu o que antes era o modo de viver dos seus leitores. É por isso que ele não precisou explicar. Porque uma pessoa convertida sabia o que eram as velhas práticas, e por isso ele está falando agora aos crentes que, sabendo aquilo que se faz no mundo, devem se privar daquilo que o mundo ama fazer, quais sejam essas questões permissivas e libertinas. Como todos os não salvos, eles seguiam o caminho caracterizado pelo pecado, e a sua manifestação exterior da depravação era impressionante. Eles pecavam atendendo ao desejo mais completo da sua carne, ou seja, o impulso do próprio pecado. John MacArthur escreve que a palavra sensualidade, que na nossa versão aparece como dissoluções, que vem do grego aselgeia, nessa passagem descreve aqueles que se entregam à prática desenfreada e irrestrita de toda sorte de imoralidades, o que está em
em confluência com Romanos 13:13. O termo poderia ser traduzido também por libertinagem, né, que é uma excessiva entrega ao prazer sensual. Mais ainda, MacArthur continua dizendo que o termo paixões, na tradução utilizada por MacArthur, ou seja, a palavra que aparece aí como concupiscências na revista atualizada, do grego epithumia, refere-se às paixões pecaminosas que impelem as pessoas à referida entrega ao pecado. E aí temos algumas referências: 1 Tessalonicenses 4:5, 1 Timóteo 6:9, Judas 18. Bebedeiras, que aí na nossa versão aparece como borracheiras. Tem nada a ver com borracha, nem com aquele pessoal que troca pneu. No espanhol, inclusive, o bêbado é chamado de borracho, né, que se escreveria borracho com a nossa pronúncia aportuguesada. Isso aí tem a ver com uma entrega de tal forma à bebedeira que chega a se intoxicar, né? O pessoal que tem coma alcoólico seria alguma coisa parecida com isso, embora naquele tempo não houvesse essa nomenclatura. As orgias, aqui na nossa versão, foi tratado também dessa forma, foi traduzido assim, refere-se a participar de grupos selvagens ou de orgias, lembrando que a orgia no primeiro século tinha sempre uma conotação de religiosidade e, via de regra, começava com uma orgia alimentar ou gastronômica. As pessoas comiam sem parar 3, 4, 7, 10 dias, né? E comiam quando não aguentavam mais, provocavam vômito na frente de todo mundo e continuavam comendo. Isso era uma orgia. E também havia outras formas, mas essa era a mais comum. Então era algo assim fora, era uma verdadeira selvageria. As farras, que na área é chamada de bebedice, relaciona-se com sessões de pessoas envolvidas unicamente em se embriagarem. Então, as bebedeiras, né, que aqui na nossa versão está borracheiras, e as bebedices são ambos conectados à questão do uso indiscriminado do álcool, um levando à perda da consciência e a uma verdadeira intoxicação, e outra a intencionalidade da embriaguez. Ao final tem a idolatria, que denota o culto imoral e devasso aos falsos deuses, como deuses como Dionísio ou Baco, né, que era o deus grego do vinho. E isso tem tudo a ver com as borracheiras ou bebedices, né, e aqueles turbulentos encontros para isso. Vem também a palavra excesso, né, que retrata águas se juntando e se derramando em excesso, ou transbordando. Imoralidade ou libertinagem, que está traduzido na nossa versão por devassidão, que é aquele estado no qual a mente da pessoa se acha tão corrompida que ela pensa em nada fazer senão o mal, né? Só pensa em fazer o que não presta, em como se entregar às suas paixões pecaminosas. E finalmente tem a palavra difamando, né, que está ali no comecinho do versículo 4 na nossa versão, que diz assim: por isso, difamando-vos estranham. Então, na verdade, depois de fazer tudo aquilo, então é por essa razão que difamam os verdadeiros cristãos, ou seja, porque os cristãos não se entregam a isso, que literalmente significa blasfemar, caluniar ou difamar alguém ou falar mal das pessoas. Então essa é uma larga representação da libertinagem espiritual dos não regenerados, uma exemplificação dos feitos da depravação total. Partindo para Calvino, ele entende que aqui aparece uma questão interessante, que Pedro parece ser injusto com muitos.
porque ele nivela todo mundo como se todas as pessoas fossem culpadas dos mesmos pecados de dissolução, devassidão, concupiscência, embriaguez e orgias, né? E o que Calvino diz é verdade, que há pessoas que não são cristãs e que têm um bom caráter, né? Alguns dentre os gentis viviam uma vida honrosa e sem qualquer mancha de infâmia. A isto respondo que Pedro, isso é Calvino falando, que Pedro não atribui esses vícios propriamente aos gentios, como se acusasse a cada indivíduo, ou seja, se fosse uma acusação individual de que todos esses vícios seriam feitos ou praticados por todas as pessoas. Mas o que Pedro está dizendo é que, por natureza, existe a inclinação a todos esses males. E não apenas isso, mas que vivemos de tal modo sob o poder da depravação, que esses frutos que Pedro menciona aqui procedem necessariamente dessa natureza caída, como se ela fosse a raiz que produzisse um fruto ruim. Então, realmente não existe ninguém que não tenha em seu íntimo a semente de todos os vícios, mas nem todos os vícios germinam e nem crescem em todos os indivíduos. Então, no entanto, o contágio é tão abrangente na nossa espécie, na nossa raça, que toda a comunidade parece infectada, né, com os mais inumeráveis, e que nenhum membro está isento ou puro de uma corrupção, por comum que seja. Nessa passagem, duas coisas são dignas de nota. Por um lado, Pedro conta naturalmente com o fato de que, para os cristãos, essa vida de vício já está no passado, né, foi esquecido, e que, por outro lado, é importante para ele que ele precisa se armar com a mentalidade de Cristo, se proteger com a mentalidade de Cristo, porque é isso que ajuda a viver de forma determinada contra o pecado. É levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. É evidente, então, que existe um risco constante de aproximar-se do pecado, achando que o pecado é menos do que, na verdade, ele é. Então, sempre que cristãos assumem essa posição resoluta diante dos pecados da sociedade, surgem naturalmente conflitos com o ambiente anterior, ou seja, o ambiente de pecado no qual o verdadeiro cristão vivia, que agora não vive mais. E cada vez que ele resiste aos pecados que ele praticava, ou pecados dos quais ele estava próximo e que agora ele rejeita, ele vai cada vez mais ser afligido por essa mesma sociedade, vai ser perseguido, blasfemado dessa mesma sociedade. Existe ainda uma palavra, e agora eu me vali aqui de um livro muito interessante chamado A Igreja, do Edmund Clowney, que ele fala sobre o sacramento do batismo, e ele vai nessa passagem de 1 Pedro 4,3, mas ele faz uma remissão ao final do capítulo 3, porque nós lemos em Clowney, nesse livro, a Igreja, que o batismo que nos salva, e isso tudo está aqui no texto de 1 Pedro, não é a remoção da imundícia da carne, como Pedro diz, mas é a transação espiritual na qual nós trazemos a indagação de uma boa consciência para com Deus. Isso está lá em 3,21. A palavra indagação, então, implica um empreendimento feito com resposta a questões formais. E nessa indagação, os cristãos concordam com o juízo de Deus sobre o pecado. Isso é muito interessante. Inclusive sobre o seu próprio passado pecaminoso. Ou seja, quando vamos até diante da igreja e ali nós professamos publicamente a nossa fé no Senhor, somos batizados quando adultos, ou fazemos a pública profissão de fé nos lembrando do batismo da nossa infância, nós estamos dizendo que o nosso passado de pecados está sob o juízo de Deus e que ele não nos toca por causa de Cristo, né? E isso aqui em 1 Pedro 4,3 tem uma referência bastante impressionante como passado. Vocês eram aquilo, agora que não são mais aquilo, o mundo vai blasfemar, vai falar mal de vocês. Eles reconhecem que o abandono do seu compromisso traria sobre si mesmos o juízo de Deus, que é justo. Apesar disso, as palavras de Pedro enfatizam a maravilha do sacramento até mais do que a própria solenidade.
Então a libertação física de Noé, que foi mencionado lá em 3:20, simbolizou a libertação final de Cristo, promovida por Cristo, né? Cristo nos salvou, pois ele morreu por nossos pecados e nos deu a vida por meio da sua ressurreição. Ora, num mundo de pecado, né? O mundo jaz no maligno, ele está em trevas de pecados, em que os cristãos são forasteiros, principalmente aqueles que já fizeram parte dos pecados descritos, ou seja, aqueles que têm a experiência de parte desses pecados, os cristãos não se sentem mais à vontade em praticar aquilo do que foram libertos. Então, é uma questão de natureza transformada. A consequência disso é que o mundo estranha que não queiramos entrar com eles no mesmo tipo de pecaminosidade e devassidão. E que por causa da conduta, saiu errado aqui, da conduta de verdadeiros cristãos, o mundo passa a se sentir ofendido por nossa presença. É interessante isso. O mundo não se sente ofendido necessariamente porque a gente não quer mergulhar no pecado, mas porque não queremos mergulhar no pecado, a nossa presença leva constrangimento, ódio, ira do mundo para conosco. E é por isso que ao final Pedro diz que nós somos difamados e blasfemados. Lá em Atos 17:20, numa relação direta com isso, nós lemos: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Que coisas estranhas são essas? A pregação do Evangelho, que nos diz que aquilo que nós éramos não somos mais. Aquilo que oferece a transformação aos pecadores mais empedernidos, a fim de eles se tornarem santos com o Senhor. A ideia de não concorrer com eles é a de não mergulhar com eles num verdadeiro rio de coisas que não se podem mais corrigir. A ideia do termo de Pedro, aqui no finalzinho do versículo 4, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Isso aqui tem uma ideia de não querermos entrar com eles, literalmente não queremos mergulhar com eles num rio que não pode mais ser corrigido. Esse é o excesso de devassidão, que seria uma tradução mais comum aos nossos dias, seria isso aí. Não queremos mergulhar com eles num rio de coisas que não se podem corrigir. Por causa desse afastamento é que o mundo passa então a difamar os verdadeiros cristãos. Diga-se de passagem, o mundo aqui é qualquer um que se levante contra verdadeiros cristãos, seja no ambiente de fora, seja no ambiente de dentro da igreja. Tá? Porque nós sabemos que a igreja é composta de joio e de trigo. Uma vez que eles não mergulham nas mesmas circunstâncias com eles, passam a difamar então. Pedro já havia advertido isso lá em 3,16 ao citar: naquilo em que falam contra vós outros, é a mesma ideia grega de falar mal, de difamar, blasfemar. E também nós lemos isso em Tiago 2,7, quando diz assim: não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado. O termo blasfemar aqui é o mesmo. E é interessante a gente notar que difamar ou blasfemar, eu até repeti aqui, eu também difamar, mas na verdade divulgar má reputação, contém desde sempre uma tendência de perseguição. Blasfemar tem a ver com perseguir o outro. Toda a opressão contra a igreja começa quando se cria uma má reputação para ela, o que muitas vezes ocorre através da tentativa de impor má reputação a partir da difamação ou da blasfêmia de um dos indivíduos da comunidade, particularmente de seus anciãos. Isso porque, na maioria das vezes, as pessoas de má consciência não têm escrúpulos de blasfemar diretamente o Santo e Altíssimo e passam a querer atingi-lo por atingir os seus filhos. Isso nós vemos da forma mais clara possível no texto de Jó. Como é que Satanás não queria, em tese, perturbar a vida de Jó, ele queria perturbar a vida do Senhor Deus. Como é que ele faz isso? Ele perturba Jó, porque sendo um homem fiel, piedoso, justo, filho de Deus, ao tocar nele, atingiria o âmago, a essência e o próprio sentimento do Senhor. Satanás faz isso até hoje. Então, muitas vezes, quando você é alvo de blasfêmia,
de injúria, de calúnias. Na verdade, quem está sendo alvo é o Senhor. Como não conseguem atirar naquele que não vem, atiram em você, que eles estão vendo. O nosso autor, Kistemaker, eu estava com Huckmacher na cabeça, não tem nada a ver, mas o Kistemaker, ele resume esse finalzinho dos versículos 3 e 4 da seguinte maneira: se saímos do século I e voltamos para a nossa época, se deixamos uma comunidade da antiguidade e vemos nossa sociedade moderna, nada mudou no que diz respeito à hostilidade do mundo em relação ao cristão. As pessoas do mundo ficam chocadas quando um cristão se abstém, enquanto elas se esbaldam e consomem enormes quantidades de bebidas fortes. Por exemplo, ficam ofendidas, em sua opinião, o cristão se recusa, porque o cristão se recusa a ser sociável. Na verdade, para eles, uma coisa está ligada à outra. Elas não veem nada de errado em assistir filmes pervertidos. Demonstram uma surpresa perturbada quando o cristão apresenta suas objeções a frequentar cinemas para adultos ou assistir a filmes pornográficos na televisão. Para eles, o cristão é um objeto de desprezo, é ridículo, é alvo de riso, e sempre que tem a oportunidade de insultá-lo, eles o fazem. Porém, a pessoa do mundo é digna de piedade, pois foi levada pelas forças destrutivas do mal. No fim de sua vida, ela deve apresentar-se diante do Criador, que não vai ser mais, não vai funcionar ali como redentor, mas vai funcionar como seu juiz. O autor aos Hebreus, então, escreve sobre o descrente quando ele observa o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí é difícil nós vermos isso sendo colocado de forma mais plausível dentro daquilo que nós entendemos como sendo a nossa própria vida. Bom, nós estamos aqui para tentar fazer a nossa parte como filhos de Deus, não apenas preservando a nós mesmos diante do Senhor, mantendo-nos afastados de uma vida de pecaminosidade, como também pregando diuturnamente essa mesma palavra de fé e de arrependimento, a fim de que outras pessoas possam ser integralmente colocadas diante do Senhor como objeto da sua misericórdia. A igreja é aquela que clama ao mundo, nós somos a igreja, portanto nós devemos clamar ao mundo e deixar abertos todos os canais de pregação para que aqueles que nos cercam possam ouvir e possam, quem sabe, se arrepender, sendo eles chamados pelo Senhor. Que Deus abençoe você. Não se esqueça que daqui a pouquinho, às 20 horas e 15 minutos, estaremos no nosso Zoom, na nossa sala do Zoom, naquele mesmo link já costumeiro, mas que nós vamos repetir lá nos nossos grupos, a fim de que você perceba e se conecte conosco, tá bom? Que Deus abençoe você. Até daqui a pouquinho, então.